Boa tarde, amigos! Se você tem um original de livro inédito e não sabe o que fazer com ele, vale a pena conhecer o curso online O Escritor no Século XXI, www.comoserescritor.com.br, onde há um panorama completo do mundo dos livros, do mercado editorial brasileiro atual e todas as ferramentas para você construir um plano de trabalho. A professora Juliana, ela é de Brasília e ela é engenheira agrônoma de formação, mas ela é editora na Embrapa, que é um órgão ligado à agricultura, mas ela é uma aficionada, interessada no mundo dos livros e ela empreendeu uma pesquisa inédita em julho desse ano sobre os hábitos, as opiniões dos escritores independentes no Brasil. Ela entrevistou 81 escritores independentes e os resultados estão na pesquisa que vocês podem ler no link disponibilizado no boletim da Oásis Cultural. Os resultados mais interessantes são aqueles que a maioria dos escritores independentes, que ela entrevistou, já tinha publicado às vezes mais de 5 livros. E ao perguntar se eles haviam conquistado as metas que pretendiam de leitura, de vendas, a maioria dizia que não tinha conquistado essas metas, mas que ainda assim estava disposto a publicar mais. E quando ela perguntava, o que vocês pretendem fazer diferente para poder alcançar essas metas que vocês se propõem de leitura, de vendas? E as respostas, curiosamente, eram conseguir um melhor preço de capa para o livro e investir mais em divulgação. Eu achei muito curiosas essas respostas. Eu concordo com a Juliana no resultado, quando ela comenta a sua pesquisa, no que diz respeito a uma cegueira, às vezes, do escritor independente para o que é realmente importante na hora de empreender a publicação de um livro. O primeiro tópico que deveria ser observado ao não alcançar o efeito desejado com a publicação do seu livro é a qualidade do que está escrito. Já falei muitas vezes, às vezes posso até passar por chata, mas não adianta querer construir pontes sobre o nada. Não podemos ir do Rio de Janeiro a Porto Alegre sem passar pelo Paraná e por Santa Catarina. Então, para um livro ter boa receptividade perante o público, ele precisa ser bem escrito, ter uma estrutura narrativa, uma boa construção de personagens, um bom domínio da língua portuguesa, e é preciso baixar a cabeça quando isso não existe e estudar, fazer oficinas literárias, buscar professores, buscar mentores para que isso possa melhorar. Outro ponto que a Juliana chama atenção, que eu achei muito interessante, é o fato de um certo descaso com o processo editorial. Quando o autor independente resolve fazer o livro por conta própria, ele tem que dar conta de revisar o português do livro, de fazer uma editoração bacana, em que as letras tenham um tamanho adequado à leitura, que a mancha da página ocupe o centro da página em branco. É preciso também fazer uma capa atraente, não pode ser uma capa poluída. Ou seja, tem que ter o dedo de um editor. Seria bom que houvesse um editor, que é uma pessoa especializada, que está acostumada e que tem parâmetros para fazer uma boa publicação. Muitas vezes o escritor independente não tem dinheiro para fazer isso, então ele sai fazendo do jeito dele. Tudo bem, é louvável, nós temos o caso do ganhador do Jabuti de melhor livro do ano, esse ano, que fez tudo sozinho. Só que ele é um grande leitor, conforme eu disse num vídeo anterior, ele é um grande leitor, ele viaja todos os meses à cidade vizinha dele e compra dezenas de livros, ele tem parâmetros para se basear na hora de construir um livro por conta própria. Então, a conclusão da pesquisa da Juliana é que, na medida em que o autor independente publica seus livros, 1, 2, 3, e ele não tem a repercussão e o resultado desejado, ele deveria parar e rever o que ele poderia fazer melhor. Não sair fazendo no automático, um depois do outro, como se fosse um jogo que você sai marcando as casas e uma hora você acerta. Não, livros é uma coisa muito delicada, uma coisa diferente. Precisa ser muito bem pensado, construído, planejado para, quiçá, dar certo. Então a dica que fica aqui é, de preferência,
contratar uma editora para fazer o seu livro, se você for autor independente, comprar antes o livro dessa editora para ver como é que ele é, se ele é um bom objeto livro, se ele é bonito, se as páginas não soltam, e procurar, de preferência na rede social, é fácil fazer isso, outros autores dessa editora e leitores de livros dessa editora para ouvir a experiência deles, para então eleger ou não essa editora como sendo uma boa opção para você publicar seu livro. E se você não tiver dinheiro para fazer isso, você pode também, por conta própria, construir um plano de trabalho, mas para isso precisa ler muitos livros, conhecer muitas histórias e também objetos, livros belos, decentes, bem feitos, para você poder pautar a sua caminhada. Por hoje é só, muito obrigada!